Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Eu sou o João Custódio e é um prazer estar aqui com vocês. O Papo Certo é um programa feito que aqui a gente fala sobre assuntos sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. Um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. No programa de hoje vamos falar sobre a diferenciação pela experiência. Um ponto bem importante e realmente algo que faz a diferença hoje em dia, né? Você pode assistir o Papo Certo no canal 524 da NET, claro, e também nas redes sociais do Papo Certo. Estamos no ar, vem com a gente! No programa de hoje vamos falar sobre a diferenciação pela experiência. E no tema de hoje temos aqui dois convidados, dois especialistas para falar sobre esse tema. Juliana Pereira, especialista em experiência do cliente, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, João. Fico muito feliz de estar aqui. Eu acredito que o conhecimento ele precisa ser compartilhado. Então, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. E também o Douglas Oliveira, que é o head da Anhanguera Porto Alegre. Obrigado pelo convite, muito contente de estar aqui presente para participar desse bate-papo. Então vamos começar já então para esse tema que eu acho que é uma grande, sim, para quem toda empresa precisa vender, né? Precisa vender e precisa manter também os clientes, né? Que é outro desafio grande, né? O pessoal fala termo moderno, churn, né? De clientes perdidos, né? Sei lá, na universidade tem várias pessoas que iniciam a faculdade e tem pessoas que desistem, né? E assim, em todos os negócios tem isso, né? Então, Juliana, tu tem mais de 20 anos de experiência aí, tu tinha comentado num segmento mais na área da saúde, né? Qual a diferença entre a empresa que apenas atende e aquela que realmente encanta? João, uma coisa que eu tenho acompanhado, tá? E nesse período de anos de experiência é a cultura. Quando a empresa tem uma cultura centrada no cliente e faz com que todas as pessoas que estão dentro da empresa possam ter cada vez mais essa visão dentro do seu negócio, aí a gente consegue ter sucesso. Se o CEO, o diretor da empresa, não tem uma cultura centrada no cliente, não adianta treinar seu time. Então a gente tem que começar de cima para baixo, escalonando. E aí a gente começa a ter resultado. Implantar essa cultura que é o grande desafio, né? Isso. E aí a gente precisa. E aí muitas vezes as pessoas começam a implantar isso quando começam a perder ou seus talentos, suas equipes, ou os seus clientes. E aí a cultura do balde furado. Conhecem a história do balde furado? O balde furado é o seguinte, tu começa a colocar um monte de cliente, cada vez tu quer vender para mais clientes e vai saindo de fininho. Entra dois e sai três. Entra um e sai dois. Então a gente tem que cuidar muito isso dentro também da educação e de outros serviços, né? A gente falou um pouco da área da saúde, mas a área da saúde hoje é uma área que tem uns desafios. Tem, com certeza, a gente está numa era da experiência e do cliente, também do paciente. E a gente precisa olhar para isso, porque o modelo está muito competitivo. Todos estão fazendo alguma coisa para ter novos clientes, mas e quem é que consegue fidelizar o seu cliente? A gente gasta muito para contratar novos clientes, fazer com que eles entrem. E o que a gente faz depois com o furinho lá que tá saindo? A saúde chega lá, marca 3 da tarde, atendido às 4 horas, mesmo no particular. Pô, isso hoje em dia está cada vez mais difícil de tu voltar nesse médico. Porque hoje eu vejo que o paciente, né, está cada vez mais exigente. E ele não volta mais numa situação dessa, né? E também não indica, né? E daí, às vezes, até o médico quer aumentar a sua carteira de clientes, de pacientes particular, e não consegue aumentar e fica cada vez mais dependente dos planos de saúde, que a remuneração é bem menor. Né? Então, o que tem de diferencial competitivo aí, né? O atendimento, a jornada de utilização do plano, né? Não só de quem contrata, mas depois tu quer utilizar e tu quer ser bem atendido, porque não é barato, né? Tem um custo para isso. Não, eu tive uma experiência do cliente no hospital aqui em Porto Alegre que, olha, me surpreendi. Quem me conhece sabe que eu sou chato, né? Olha, a experiência foi assim, ó, de todos os atendimentos, todos os pontos de contato desse hospital aqui em Porto Alegre
foi surpreendente. Que é difícil ter uma instituição que tem muitas pessoas, né? Essa é toda a cultura, né? Tem uma instituição que lá tem 2.000 funcionários, 3.000 funcionários, e tu conseguir, através da cultura, para toda essa equipe que é muito grande, ter esse mesmo pensamento, essa preocupação com a experiência do cliente. Com certeza, eles têm uma cultura, um projeto, uma metodologia, Capacitação, daí a gente vai falar agora para o Douglas já nessa questão da capacitação. Certamente tem bastante capacitação interna para que isso aconteça. E Douglas, em relação a essa gestão estratégica, né? Como o empreendedor ele pode trabalhar e não só apenas apagar incêndio? Né? O ideal é tu evitar o incêndio. Não é apagar, Isso, exatamente. Fazer preventivo. Exatamente, tá. Como que a empresa consegue trabalhar isso? É aquela história, a experiência do cliente é quem manda, né? Tu pode ter todos os setores funcionando uniformemente. Se o cliente não estiver contente com o atendimento ou com a entrega que tu está tendo, de nada vai adiantar. O primeiro ponto para te ter um cliente satisfeito com o serviço é tu qualificar esse atendimento dele. Primeiro de tudo, desde a entrada dele na empresa, que seria o portal de entrada, seria o comercial da empresa, ao atendimento, eu estou falando pela experiência da Anhanguera, né? Estou falando dos setores aqui, tá? Aí o pessoal encaixa dentro da sua empresa como ele achar interessante. O acolhimento do aluno, aí vem acadêmico, vem o suporte, que é a secretaria, então ele tem que estar satisfeito com todos os setores. Por quê? Se tu tem uma empresa, tu qualifica os teus colaboradores, automaticamente tu entrega um serviço de melhor qualidade. Um cliente satisfeito, isso é um investimento que traz um retorno, a gente chama de investimento 360, tá? Aí o cliente ele fica satisfeito, ele retorna para a empresa. Retornando para a empresa, o lucro retorna, porque tu mantém ele por mais tempo como instituição, são 4 ou 5 anos, dependendo do curso que ele vai estar ali dentro. Ele está investindo na educação dele, e esse investimento está retornando. O que ele vai fazer? Se tu souber que eu estou estudando, a gente me pergunta, nossa, tu está estudando aonde? Eu vou falar com muito orgulho onde é que eu estou estudando. Estou estudando na Anhanguera, vai lá, o atendimento é bom, o pessoal cumpre o que falou para você, né? O que foi me prometido está sendo entregue desde então. Eu tenho acesso ao ambiente para poder estudar, para poder utilizar as ferramentas que a instituição dispõe. Então, isso também dá para transformar tranquilamente para dentro de uma empresa, independente do nicho que você trabalha. Acho que essa questão também falou da entrada do aluno, né? Ou da entrada do cliente, às vezes. Hoje o pessoal cada vez mais tem investido no onboard, né? De explicar com quem ele vai falar, como é que é esse de atendimento, no caso, qual é o portal, onde é que ele pode se matricular, como é que ele pode ver as notas, como é que ele pode acessar a biblioteca, ou numa empresa, no caso da Fortes, lá que tem toda a questão de onboard do cliente, quais são as áreas, as pessoas, a Jéssica, a Joyce, a Natália que vai atender, se precisar de alguma coisa, onde é que pode acessar. E isso quando não é feito, por exemplo, essa boa recepção, essa boa explicação para o cliente, ele não fica perdido às vezes, né? Ele não sabe o que ligar, daí daqui a pouco começa a aparecer os incêndios. Né? O cliente está um problema pequeno de comunicação, que ele não conseguiu resolver, e daqui a pouco já vira um incêndio. Nesse ponto é interessante o empresário, o investidor entender que para ele é rotineiro, ele conhece o sistema, mas a pessoa que está indo pela primeira vez, ela não conhece, então é bem normal ficar em dúvidas, não saber onde procurar determinadas coisas, por exemplo, como sistema, como portal e tudo mais. Então é muito interessante ter esse acolhimento de imediato, porque se eu te chamar, que nem você disse, que aguardou 1 hora para ser atendido, já foi uma experiência ruim, né? Imagina eu solicitar um suporte de atendimento e ter um suporte no dia seguinte. No dia seguinte, de repente, eu não tenho o mesmo tempo que eu tinha hoje para resolver isso. E a gente está numa era do imediatismo, né? As pessoas, elas não esperam, que nem antes a gente tinha, vamos supor, um telefone que tocava, se o telefone está ocupado, a gente esperava e continuava insistindo, e eu vou me entregar um pouco na idade, mas a gente continuava insistindo para conseguir um atendimento. Hoje, a gente recebe muitas mensagens ao mesmo tempo. E tem coisas que a gente pode mapear e ter um autosserviço. Nem tudo precisa ser com um humano, mas que a gente possa entender. Vamos supor, horário de funcionamento, como é que eu retiro um boleto, como é que eu faço um modelo de orientação simples. Sim. Isso tem como a gente mapear tudo que é recorrente de perguntas, a gente padronizar as respostas,
humanizadas, né? Não aquela coisa assim que tu fica um Robotizada. robô É, te perguntando aquela e coisa, tipo, respondendo. segunda via. Pô, Tem não coisas que precisa a ter gente alguma. não Chega na precisa. segunda via, chega lá e imprime segunda via, é resolvido já. E não precisa falar com alguém. Às vezes a gente pode. Só que tem que funcionar. Não pode te deixar. Esses dias eu tive um caso que eu fui falar com um lugar, assim, era de enlouquecer. Porque vinha uma mensagem em cima de outra mensagem. Assim, e assim, a opção, aí eu o 9, né? É falar com alguém, porque não O tinha bot, ele não era treinado ou capacitado, ou ele não era alimentado com as informações que tu gostaria de receber. E aí ali. o que a gente precisa? De dados e informações. E aí eu sou uma pessoa que sou defensora da cadeira do cliente. Eu sempre falo, pega a cadeira do cliente e bota na empresa, porque às vezes o processo tá no formato do que a gente acredita. Ou também as empresas, cada uma tem a sua linguagem técnica, às vezes. E daqui a pouco o cliente não conhece a linguagem técnica. E tu fala e não entende o que tá falando, né? Uma linguagem mais técnica. Se eu for um contador falando de um assunto mais técnico, né? Ou alguma terminologia da cultura de uma universidade que tem você pode ir lá no setor PGDAS, lá, PGF lá, e você vai conseguir. Tá, mas o que é PGF? O que é siglas, né? Eu vou contar um case para vocês que estão nos assistindo e para vocês. Uma vez, quando eu trabalhava na área da saúde, a gente passou pela pandemia e aí todo mundo tinha muito medo de tudo, e vacina, e a gente só falava disso. E a gente começou a implantar o token, que era para validar a consulta, porque antigamente era assinatura, selinho que colava, né? Então a gente tinha que ter uma validação. E aí chegou uma cliente no local de atendimento e a colaboradora falou: a senhora tem que baixar o token. E ela disse: por favor, moça, mais uma vacina? Então a pessoa tá com a mente, né, de saúde. Então a gente pegava esse case e falava assim: por favor, cuidem o que a gente fala. Porque nem todo mundo sabe o que é a palavra que a gente está utilizando. Exatamente. Pode ser que para nossa geração mais jovem seja Tolkien, seja uma coisa normal, que a gente já nasceu com o Tolkien no celular. Mas para algumas pessoas, então a gente tem que acompanhar o comportamento do nosso consumidor, olhar as gerações, né? E comunicação, com certeza, vocês devem segmentar, porque não pode ser a mesma comunicação por uma geração que compra online, que daqui a pouco não quero falar com ninguém, e tá tudo certo. Mas tem o que vai gostar de presencial, de falar com alguém, de imprimir o boleto para pagamento. A gente vai ter que ter essa opção. Não dá pra gente dizer assim, eu não tenho agora. Tem gente que vai presencialmente para pedir para que a secretaria imprima o seu boleto para ele pagar. Ele tem no portal, ele tem no e-mail, ele tem em qualquer lugar. Ele visualiza o boleto, mas ele gosta de vir presencialmente, imprimir o seu boletim, pegar o boletim numa lotérica e pagar. E, Juliana, então vamos essa questão do imediatismo, né? Antigamente, na Fortes, a gente tinha respostas, há muito tempo atrás, a Fortes tem vai fazer 22 anos, muito tempo a gente tinha prazo para resposta em 48 horas. Depois passou para 24 horas. Depois passou para o mesmo dia. Depois passou para o mesmo turno. E agora, tipo, o cliente manda uma mensagem, ele já quer uma resposta imediata. Ele já quer, tipo, demorar muito para responder, ele já diz: mas eu mandei um WhatsApp. Tá, mas é um WhatsApp corporativo, né? O WhatsApp corporativo, as pessoas estão trabalhando, se é uma equipe técnica, ela vai, ao momento que ela liberar, ela vai responder. Então, essa questão, tu vê só ao longo do tempo, né, como essa questão do tempo de resposta tá cada vez diminuindo mais, né? E aí eu fico pensando assim, vamos supor uma secretária no consultório médico. Antes, a gente tinha uma secretária no consultório médico. Vou dar um exemplo para a gente pensar. Uma secretária que atendia o presencial e tocava o telefone. Hoje, ela tem que atender o presencial, toca o telefone, tem o WhatsApp que todos final de semana, quem mandou mensagem, mesmo que tu coloque aquela mensagem que não está disponível na segunda-feira, tem muita demanda de trabalho que surgiu e que a gente precisa redimensionar, porque não vai conseguir dar conta se a gente não. Por isso que a gente tem que olhar para cada vez mais para a tecnologia, para as oportunidades de tecnologia e comparar com o que a gente precisa, porque nem tudo pode ser tecnologia, mas também nem tudo pode ser ser humano, porque a gente não vai dar conta dessa... A IA ela já faz atendimentos, né? Mas, porém, tu tem que treinar a tua IA. É igual um colaborador. Se tu deixar ela pensar por ela mesma, ela vai responder o que ela quiser.
Se tu fizer, tem algumas IAs de atendimento que ela funciona como parecido com um bot. O bot, tu segmenta ele como que tu quer, ele vai escolhendo opções, ele vai te dando subtítulos, né, subtexto para te escolher. A IA, ela busca informações, se tu não alimentar essas informações dela, ela vai buscar direto na rede. E se tiver alguma informação desencontrada na rede, é o que ela vai apresentar para o teu cliente. E aí tem que cuidar a informação que está passando também, porque hoje tudo, eu dou um print, eu salvo, eu vou pro Reclame Aqui, eu vou para a rede social, e aí como é que tá a reputação da minha marca? Porque Por isso que a gente tem que cuidar muito, porque tu demora muitos anos para construir uma marca, exatamente. um posicionamento sem olhar para isso, então. Mas para perder é bem facinho. Bem, Uma palavra. olha o case de final de ano, não vou nem comentar, mas assim, a reputação da empresa foi, né, porque cada um, dependendo do que acontece, é muito rápido o posicionamento da marca. Juliana, em relação à questão do atendimento, né, para o pequeno empreendedor que está preocupado e quer melhorar, né, como tu podia dar um exemplo, de repente, dos pilares de atendimento, para dar o exemplo do case da Disney, né, que tem uma série de atendimentos, que tu podia dar de exemplos ou de case para falar para o nosso telespectador que é um pequeno empresário que está começando agora ou que quer se desenvolver melhor essa parte do atendimento? Primeira coisa que eu sempre falo, a gente tem que conhecer o nosso dom. Não adianta, tem gente que quer vender um produto, um serviço e não sabe. Eu brinco que a gente fala de Disney, mas tem aquele filme, que assim, quem não assistiu, assiste final de semana aí, que amanhã já é sexta, chamado Encanto. Cada um tem um dom, né? Então a gente precisa conhecer o dom de cada um da nossa equipe. E o nosso dom como dono do negócio. E a partir disso, a gente tem que priorizar. E a gente tem que ter apoio. O empresário está muito cansado, tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, tem muitas coisas para acompanhar todos os dias de novidade, tendência. E o processo é muito grande. Mesmo que eu seja microempresário, eu tenho muitas coisas para olhar ao mesmo tempo. Quando tu é menor, mais coisas tu faz ainda. Mas, tem o marketing financeiro, atendimento operacional, logística. Então, o que eu tenho acompanhado nas empresas que eu atendo? Tá? Tanto de pequeno, médio e grande. A gente está muito sozinho e a gente precisa de suporte. Eu tenho como ajudar e várias pessoas que têm produtos e serviços podem mapear. E um modelo que eu dou para vocês é: comecem simples, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer assim, ó, começando do IA, vou para IA. Não adianta ir para IA e aí tu colocar informações que não tem ninguém para abastecer e atualizar informações. A gente precisa mapear primeiro e fazer um plano de ação de, cara, não começa pelo simples, bem feito, que já está muito bem. Às vezes eu vejo também muitos empresários, às vezes tem muitas tecnologias disponíveis e começa a contratar aquilo, mas não consegue implementar nenhuma, né? Porque para implementar e fazer funcionar e todo mundo saber utilizar demora um tempo, né? E às vezes também, ou pode também decidir que aquilo ali não é para ele também, aquele sistema não é muito bom, mas não para aquele tipo de negócio, né? Então tem que ter um pouquinho de testar, não deu certo, já abandona e pega o que funciona. E às vezes a tecnologia não é barata, ela é cara. Às vezes eu vejo empresas que têm 4, 5 sistemas que não se conversam. Não tem um Excel, vou dizer bem assim, ó, bem organizado, com informações do cliente, consumo do cliente, já está primeiro caminho, né? Depois a gente vê. Primeiro tem que ter dados, informações. Se não tem dados, informações não vão fazer nada com isso. Às vezes ele contrata outro sistema e aquele sistema já tem aquela solução. Só que ele não tem conhecimento ou não sabe parametrizar, muitas vezes. Então cuidem. Ainda mais 2026, o orçamento está enxuto, pensa bem o que vai fazer antes. Hoje as margens cada vez mais menores, né? Isso. Então não tem espaço para muito erro. Né? Tem que aumentar a produtividade, tem que aumentar a entrega, aumentar a experiência do cliente, atender bem. E aí começa a perder clientes. Bom, Douglas, e qual o papel da área comercial, né, na construção da estratégia de uma empresa? O comercial, vou ser repetitivo, né? Ele é a porta de entrada da empresa, né? Tanto do cliente como das tuas vendas. Tu trabalha com vendas, o comercial que faz tudo acontecer. A gente diz que o coração da empresa é o comercial, né? Há quem diga do financeiro que é o financeiro, há quem diga da operação que é a operação. Eu até falo assim que todos os papéis são importantes, porque se o comercial vender maravilhosamente bem e não tiver entrega, vai perder cliente. Né? Se tu vendeu bem, entregou bem e não cobrou, a inadimplência está alta, porque uma questão de processo não consegue cobrar, também é um problema. Mas então mas com certeza o comercial é a porta de entrada, né? O comercial seria o pulmão da empresa, né? O coração seria o financeiro, que mantém tudo vivo. O comercial transmite o ar,
oxigênio, e o coração mantém vivo, que seria o financeiro. O financeiro é tão importante quanto o comercial, porque se tu não tiver um financeiro bem organizado, o comercial coloca investimento para dentro e simplesmente não tem controle, não adianta de nada. O dinheiro, investimento, o retorno, ele vai tão fácil quanto a entrada. A saída ela é muito mais rápida, né? Se tu não tiver um bom controle, tu nem vê, nem sabe o que aconteceu. Sabe que uma preocupação que eu tenho tido aumentado ao longo do tempo é a venda com certeza é importante, mas o pós-venda, sabe? Essa questão do acompanhamento, da pesquisa de satisfação, daquela ligaçãozinha periódica, né? Porque hoje todos nós, se estamos bem atendidos, a gente é cortejado pela concorrência, né? Se nós três estamos aqui, se nós temos clientes nas nossas empresas, eles agora estão sendo cortejados pela concorrência, Sim. né? O aluno da Anhanguera está sendo agora assediado por outras universidades que estão vendendo aquele curso. E também tem aquela questão da movimentação entre universidades. Eu estou cursando numa faculdade e estou mudando para uma outra agora, no mesmo curso. Ah, por que está mudando? Porque antes eu não via muito. Tipo, tu começava numa universidade, tu ia até o fim. Fiel, né? Fiel. Hoje não, hoje eu vejo já o movimento, não, tô cursando direito, comecei na faculdade tal, e por algum motivo lá não gostei do professor, algumas coisas não funcionaram, e recebi umas propostas de outras universidades, me deram desconto no primeiro semestre, e eu já mudei de universidade. Isso no passado não existia. Isso Assim acontece. como contabilidade, contador, era um para a vida inteira, o advogado era um para a vida inteira, o médico era um para a vida inteira. Hoje não, as pessoas já mudam, se estão insatisfeitas, elas já estão mudando de fornecedor, né? Que tem aspectos negativos disso tudo, tanto para quem vende como para quem está consumindo também, que tu perde esse referencial, né? Isso também vale muito de perfil de cliente, né? Perfil de aluno, perfil de cliente. Eu posso muito bem gostar muito do atendimento, né? Mas eu me simpatizei muito mais com o teu serviço, né? Ou eu tenho um amigo que está lá, que é teu cliente, que estuda contigo, e aí ele me convence, e vamos junto, vai ser legal, a gente estuda junto. Muitas vezes não é nem culpa da empresa, muitas vezes é a cultura mesmo do teu quadro de relacionamentos, né? Que te leva a ter essa tomada de decisões. E transferências de universidades para universidades está muito em alta, muito em alta. Eles iniciam em uma instituição por preço, né, valores, estou falando por uma experiência nossa lá, por valores, eles acabam migrando para Anhanguera pelo acolhimento, pelo atendimento, principalmente o EAD, ele tem um atendimento via portal, né? Já no nosso polo, ele tem atendimento presencial, por mais que tu seja um aluno em EAD, que tu consiga ter todo o teu suporte lá no teu portal, você consegue sim ter um atendimento presencial diretamente indo no polo. Eu preciso fazer uma prova, eu fiquei sem internet, meu computador quebrou, o que eu faço agora? Meu Deus, vai vencer o prazo. Pode ir até o polo, se direcionar ao polo, tem um espaço lá para ele poder utilizar. Isso tudo conta como experiência do aluno, experiência do cliente. E cada vez que aparecem novos desafios, a gente está sempre pensando em se adequar para a tua experiência ser boa. Se tu me trouxer um ponto e muitas vezes, de repente, a gente deixou passar de melhorias, a gente estuda sobre aquilo e traz essa melhoria. Porque se você pensou e falou, tem pessoas que estão tendo esse problema, mas não estão comentando. Então não é uma pessoa só. Tem só uma pessoa reclamando, deixa quieto. Não, deve ter muito mais. Só uma teve coragem de falar. Tudo bem, tem essa que teve coragem de falar, mas essa uma pessoa insatisfeita, ela fala para muito mais pessoas do que uma pessoa satisfeita. Então, e hoje em dia, com as redes sociais, a pessoa verbaliza numa rede social que está insatisfeita com a marca, marca todo mundo lá, marca a marca, a empresa, marca os colegas, né? E aquilo se repercute, a pessoa comenta, realmente é assim mesmo, não sei o quê. Daqui a pouco aquilo vira uma crise de marca, de imagem, de reputação muito rapidamente. Né? São 20 comentários positivos para um comentário negativo chamar muito mais atenção. Ah, sim. É porque as pessoas gostam de conteúdos, né? E isso é importante a gente olhar. Juliana, tu já teve mais, assim, já estava 20 anos na parte de marketing comercial, da consultoria hoje já, né? Qual o maior desafio de treinar as pessoas para capacitar para a área de vendas, né? E acho que também uma outra questão tem a equipe de vendas, mas implementar essa cultura de vendas na empresa. Porque não é só
comercial que vende, né? Muitas oportunidades surgem em outros momentos. No relacionamento. E às vezes a gente não precisa ser aquela pessoa vendedora. Todo mundo vende algo conversando, nós precisamos se relacionar. E aí quando a gente fala aqui, ó, do comercial, que é o coração e o pulmão do financeiro, eu falo do blindar, né? Acho que quando a gente conhece os processos, conhece o serviço, conhece as pessoas que trabalham com a gente e conhece o nosso público-alvo, a gente consegue se relacionar melhor com eles e vender. Muitas vezes eu tô conversando com alguém e as pessoas... Ju, onde que tu foi? Postei que tava tomando um café, que fui bem atendida. Quando a pessoa quer conhecer, as pessoas vivem pelo modelo da experiência, do modelo, elas querem se conectar e elas querem ser atendidas de forma personalizada. Então, daqui a pouco o meu produto, ele não pode ser para todos iguais, que nem a gente falou. É o modelo digital que a gente fala, é o físico com o digital. Mas como é que eu olho tudo isso e faço com que eu possa vender para esse produto para alguém? Eu preciso conhecer, eu preciso entender o comportamento de quem tá. Tem pessoas que fazem só um certinho, fazem um coraçãozinho ali, tá tudo bem? Mas assim, tem algumas que interagem. Então, eu acho que a pior coisa que tem, tá? Quando a gente vai postar alguma coisa, vai marcar e vem aquelas mensagens padrão, assim. Eu não me sinto nada acolhida. Sabe, meu horário de funcionamento, você quer comprar, ali, clica no link e tal. Eu não me senti personalizada. Sim. Agora, parem um tempo para olhar para o seu modelo de trabalho e personalizar. Eu vejo pessoas assim, ó, que vão com um sonho. E a gente estava contando agora um pouco de sonhos, né? Contou da viagem, eu também contei. Mas assim, a gente às vezes demora muito tempo para ir para um lugar, planeja demais e a expectativa que a gente tem é tão... Uma universidade é um sonho. As pessoas, às vezes, na família, elas não têm uma pessoa graduada. E para a família, uma pessoa estando na universidade é um sonho. E aí, como é que a gente realiza esse sonho dessa pessoa? Daqui a pouco tem um colaborador que está com uma dificuldade e um colaborador ou um futuro potencial cliente está com uma dificuldade financeira, mas daqui a pouco ele começa a estudar e a gente faz uma flexibilização e com o tempo ele começa um emprego e ele vai ser grato pro resto da vida. Então, assim, personalizem o seu modelo de trabalho, o seu modelo de serviço, que isso vai fazer com que seja um diferencial competitivo. Você complementar uma coisa? Um outro diferencial competitivo muito legal nessa parte que você falou sobre ajustar, né? Ajudar você a ingressar na instituição. Hoje está muito mais fácil do que antigamente você ingressar em uma faculdade. Realizar o sonho da família, ser o primeiro formado da família, o primeiro bacharelado, o primeiro a levantar o canudinho lá com foto e tudo mais. Esse é o sonho de realização de muitas pessoas. Hoje em dia está muito mais fácil de você ingressar numa instituição, numa faculdade, né? Existem várias. E, claro, depende de cursos e cursos em questão de valores, né? Mas a ideia, você comentou agora, por exemplo, você trazer diferenciais. Uma dica que eu dou para você trazer um bom diferencial para o seu cliente também é buscar parceiros. Parceiros de nichos diferentes que consigam agregar benefícios aos seus clientes. Ótimo. Tá? Isso, para a empresa, de forma orgânica, ela não tem custo. Então não investe no teu parceiro. Na verdade, vocês vão estar se ajudando mutuamente. Você tem um produto, eu tenho um outro. O que você consegue trazer de benefício para eu entregar para os meus alunos? Ao mesmo tempo, eu quero ter benefício para entregar aos seus clientes. Vocês fazem uma parceria. Vamos falar sobre uma divulgação no Instagram, por exemplo. Um exemplo bem fácil. Você tem 3.000 seguidores. Eu tenho 3.000 seguidores. Douglas, eu quero lançar uma campanha. Vamos divulgar? Vamos, vou estar te ajudando. Em parceria com a Anhanguera, tá? Quem for aluno da Anhanguera ou que estiver seguindo a página da Anhanguera, vai ter esse benefício aqui com a minha empresa. Tá? De repente, o meu seguidor, que ele se interessa pelo produto dela, que legal, bacana, eu vou lá ver como é que é. Ao mesmo jeito, eu passo para fazer uma divulgação lá no Instagram dela, a gente potencializa a oferta e aumenta a demanda de clientes e futuros alunos. É um exemplo até de comunicação em parceria, que o custo, no momento em que os investimentos hoje de marketing digital nas plataformas estão cada vez mais caros, né? Estão cada vez mais caros. Agora, com a questão da reforma tributária, já teve empresa de rede social
que já aumentou o custo em 12%, só esse mês agora aumentou já em 12%, por conta da reforma tributária, já prevendo essa questão da reforma tributária. Então, essas parcerias são fundamentais para o crescimento. Mas, Douglas, uma pergunta para ti também. Antigamente tinha 5 universidades, vamos supor que pegar Porto Alegre, região metropolitana aqui. Hoje tem um número muito maior. Então, também existe uma agressividade de vendas maior. Como fazer com que essa agressividade não prejudique a estratégia da empresa? Sabe aquela agressividade comercial meio predatória que às vezes pode criar um problema estratégico para a empresa, né? Sim, principalmente falando sobre EAD. Hoje tem muitas marcas vendendo EAD, não com a mesma qualidade que a Anhanguera entrega, ou outras concorrentes também têm uma qualidade bacana, mas tem muita marca nova que se criou, principalmente na pandemia, para vender os seus cursos. A experiência do aluno não é legal. Aí quando ele vem procurar um curso na Anhanguera, ele vem procurando já na modalidade semipresencial ou presencial, mas tem cursos que eles não existem mais, se não for somente na modalidade EAD. E como ele já teve uma experiência ruim, é muito difícil de tu explicar para ele, não, aqui vai ser diferente. Ele já está calejado da parte ruim das coisas. Então, o diferencial que a gente pode trazer para falar sobre o teu produto para uma pessoa que teve uma experiência ruim é tu mostrar, né? A comprovar, olha, que a gente tem tantos alunos, conheça o ambiente, aqui você vai ter esses suportes. Você saber falar do teu produto, não somente tentar vender ele, mostrar o produto e o que ele traz de benefícios para o teu cliente. Com a ideia dos parceiros, que eu comentei, né? A gente surgiu num projeto criado com uma rede colaborativa de divulgação em massa. Tá? Posso ter vários parceiros, desde que não seja o mesmo nicho que eu entrego ou que o meu parceiro entrega. Então, nós nos ajudamos dessa forma, potencializa imensuravelmente o alcance de novos clientes que tu vai estar divulgando, como você comentou ali, sem custo e de forma orgânica. A meta, sim, tá? Comendo um rim danado para te gerar um lead, para te entregar um lead para te trabalhar, e muitas vezes esse lead não é qualificado. Né? O investimento é muito alto hoje em dia. Então, cada vez maior, tipo, aquele custo de lead que começou em R$5, R$8, R$10, R$15, R$20. Bom, hoje está R$60 o custo de um lead quente, né? Então, como isso tem aumentado os custos? Então, essa questão de definir parcerias é importantíssimo para tipo, conseguir ter uma divulgação maior de um custo mais baixo. Né? Sim. E a rede da colaboração, né? As marcas estão se unindo, porque a gente tem uma fase que a gente tem uma escassez, né? Então, se a gente começa a unir os investimentos e os custos, a gente começa a ter resultado. E aí, quando tu falou ali do quanto custa trazer um lead, olha isso, fidelizar um lead. A gente tem que falar sobre fidelização de clientes, senão a gente gasta muito e não olha... Porque, assim, trabalhar a experiência do cliente, às vezes, é muito desafiador. Porque as pessoas não querem olhar para isso. Sabe quanto que elas olham? Quando elas perdem metade dos clientes. É que nem eu falei, tá saindo pelo buraquinho ali, ó, e eles não estão percebendo. Estão botando só no funil. Estão gastando um monte para colocar no funil. Então, o balde furado, tu falou. O balde furado. Gente, é assim, ó, quando eu chego nas empresas, eles falam sobre a experiência do cliente. Ai, agora eu não tô olhando para isso no orçamento. Aí quando começa, aí chego lá, eles estão... Ju, quanto que tu tem agenda? Consegue já... Aí a gente tem um baita no trabalho para fazer. Então, assim, façam uma prevenção que é melhor. Que é por isso que eu falei, o coração aqui, ó, vamos blindar isso aqui. Começar a blindar, começar a olhar. Porque, assim, as pessoas estão... Pesquisa de satisfação, NPS, CSAT, que é os indicadores que eu acompanho, são simples de a gente implantar e começar a mensurar. As pessoas, elas dão espontâneo, a forma de informação, elas estão te falando. Uma consultoria grátis ali. Elas estão falando para vocês o que elas estão gostando, o que elas não estão gostando. Sim. E o que a gente está fazendo com isso? Nada? Não adianta. Bom, uma outra coisa também, Girando, que tem a ver contigo, é sobre como o over-delivery, como isso pode ser uma excelente estratégia de atendimento, de vendas, né?
A gente fica até desconfiado quando a gente tem uma superação de atendimento. Eu falo um pouquinho daqui que o over-delivery, essa questão do... O over-deliver é a superação, né, do atendimento, a gente ter uma experiência diferente. Eu vou contar assim, os meus filhos, eles riem de mim, né, porque assim, lá vem a mãe com o cliente, porque eu sou a defensora e às vezes eu fico tão feliz quando alguém compartilha alguma coisa que fala, Ju, lembrei de ti. E a lembrar de mim, que bom que eu tô conseguindo levantar essa bandeira, porque às vezes no Rio Grande do Sul, hoje a experiência do cliente é um desafio, mas São Paulo tá mais... eu tenho feito muitas consultorias e o pessoal de São Paulo, eles estão mais evoluídos, assim, com relação à experiência do cliente do que no Sul, sabe? Tem um desafio. E eu quero levantar cada vez mais essa bandeira aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu querendo ter uma comunidade para isso. Mas por que a gente tem que lembrar do over-deliver? Porque, assim, as pessoas... elas gostam de algo a mais e a gente às vezes não se dá conta. E assim, ó, quando a gente fala do modo de preparo, que nem fazer um bolo, tá? A gente separa na geladeira, vê se tem ovo, se tem farinha, se tem leite, vai botando os ingredientes, tá? Se tu não fizer ele com o processo organizado, ele não vai crescer e vai murchar. Não adianta tu botar cereja. Sabe aquela coisa, bota cereja no bolo? Não adianta tu botar a cereja no bolo e quando tu cortar o bolo tá... Então, assim, faz todo o básico bem feito e depois tu coloca a cereja do bolo. E isso é o diferencial. Fazer algo diferente do que as pessoas imaginam faz com que seja um diferencial competitivo. Mas eu falei, o colaborador, o cliente chegou ali, tá contando toda uma história pro colaborador, tá? Ele é a porta de venda, ele sabe, ele vai fidelizar. Se a gente não escutar o que as pessoas estão falando e aproveitar essas informações, a gente não vai fazer nada. Mas a questão do over-delivery também, tipo, é de várias formas de entrega. Tipo, tu prometer que vai entregar em 5 dias e entrega em 1 dia. Pô, tu já entregar em 1 dia, mas tu pode ter um problema. Tu fala que vai entregar em 5, entrega em 1. Comprar alguma coisa no Mercado Livre. Tô falando assim, eu não vou fazer propaganda no Mercado Livre, mas assim, ó, compra no Mercado Livre, o prazo de entrega sempre maior. Sempre. E aí, tu recebe em 2 dias, em 3 dias, tu fica feliz. Agora coloca prazo de entrega em 2 dias. As pessoas vão ficar esperando 2 dias. Chegar em 3, deu ruim já. Então, coloque em prazo, não se comprometam. Às vezes as pessoas querem fechar um negócio pelo... vou fazer tua matrícula, tu vai receber tudo, vai começar a aula. Aí a pessoa fica numa expectativa esperando aquilo. Aí... Nossa, mas tu falou uma coisa que eu achei bem interessante, que as pessoas querem botar a cereja do bolo e quando não tem o básico bem feito. Por isso que eu falei, corta aí ali dentro, como é que tá ali dentro. Essa questão, tipo, às vezes tu tem um atendimento, oferece lá um café expresso da maquininha X, com aquela cápsula mais top, né? E daqui a pouco tu tá pecando no básico lá do atendimento, do pós-venda, né? Tu faz aquilo, botou a cereja, gastou um monte de dinheiro e chega lá, perde o cliente ou perde aquele encanto por uma questão básica que não foi feita. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo, alguma coisa de um lugar, se vocês queriam muito conhecer. Sabe aquela coisa assim, tipo, eu quero muito conhecer. Cheguei lá no lugar, não era nada daquilo que eu imaginei. Sabe? Tipo, teve um marketing ótimo, gerou lead, só que eu cheguei no lugar. Despertou interesse. Despertou interesse e o encantamento, cadê? Sabe, eu gastei um monte com o lead e o lead foi embora. Eu já fui em lugares que eu tava com uma expectativa super legal e eu não voltei, não indiquei e fiquei decepcionada. Às vezes também tem. A gente estava falando um pouquinho antes do programa aqui sobre filas, né? É. Agora, tem várias formas de tu ficar na fila. Se tu ficar na fila ali parado sem ter nenhum tipo de atendimento, não, tu vai lá numa pizzaria, numa churrascaria, teu cara te serve lá, já te atende já abre uma comanda para te atender, para te tomar alguma coisa, vai lá, oferece, tem um cliente nosso que tem uma pizzaria, tá na fila, fiquei meia hora na fila, mas fiquei meia hora beliscando. Ele trazia lá uma coisinha, outra para beliscar, pessoal na fila. E isso aí ele percebeu. Que é uma coisinha que ele trazia lá, te oferecia, sabe, dava um guardanapinho, te dava um pedacinho de uma pizza, um pedacinho daquelas coisinhas mais de entrada, sabe? Ele ia te abastecendo em 30 minutos, eu nem senti 30 minutos, né? E já abriu uma comanda, quer beber alguma coisa, já te dava uma bebida. Agora tu vai num lugar que fica 30 minutos parado, sem fazer nada, sem nenhum tipo de atenção, aquilo ali fica horrível. Mas é que nem assim, ó, gente, vamos supor que eu comprei algo e disse que vai me entregar 5 dias, tá? Só que eu vou recebendo acompanhamento. Autorizou, tá sendo preparado, tá na fase de
eu não vou ligar, não vou pedir informações, porque eu já vou estar sendo orientada, eu estou tendo um onboard do meu produto, do meu serviço. E aí depois vem a pesquisa de satisfação sobre o meu produto, como é que foi. Primeira coisa que a gente vai olhar, tá? É as estrelinhas ali, se não vai comprar alguma coisa. Eu sou uma, tá? Não sei porque eu trabalho com isso, mas vocês. Primeira coisa que eu vou ver é a reputação daquele lugar que eu vou comprar. Dependendo, tem lugares que tu até filtra, assim. Quero ver qual a avaliação. Os que estão mais avaliados é o que eu vou comprar. Não é nem o marketing, a comunicação que eu fiz. É os próprios, a rede de colaboração que a gente tem, Sim. que cada um vai passando É como se um fosse para uma o indicação. outro a indicação. Então, assim, eu te indico, eu tô te avaliando, eu vou... Então, assim, cuidem, a avaliação das pessoas, contribuições são gratuitas. E tu incentivar essas pessoas, porque às vezes a pessoa, ela teve uma experiência ótima, foi bem atendida, agradeceu muito, e daqui a pouco tu não pediu para ela um comentário, então, olha, só posso te mandar o link aqui do Google aqui para te fazer um comentário, se não te importares. Pô, se a pessoa foi bem atendida, ela vai fazer, entendeu? Vai! Mas A aí tu gente tem tem que que... proporcionar, né, esse momento. E depois ir lá também, né? Porque tem muitas empresas que tem um monte de avaliação no Google Meu Negócio positivas. Não sei se algum de vocês já entrou lá. Positivas, e ninguém escreve nada. O dono da empresa não vai lá olhar. Tô dando mais um spoiler aqui da Não dá um consultoria. retorno. Assim, o pessoal falando que foi atendido por colaborador tal, no dia tal, né? 6 meses sem retorno de avaliação. As pessoas nem olharam lá, que a pessoa parou para escrever. Vai olhar hoje, né, João? Vou olhar Lá o agora. meu pessoal, o pessoal do comercial, que eles fazem o primeiro atendimento, e o do acadêmico também, quando tem um retorno satisfatório do aluno, algum elogio, né? Eles mesmos respondem, e eles mesmos printam e largam no grupo da companhia, né? E os colaboradores, tá? E aí, quando tem uma pergunta ali que hoje eu vi, né, que a gente vai fazer sobre como é que a gente faz com que a equipe fique motivada a ter um bom atendimento, tá? A equipe motivada a um bom atendimento é mostrar isso para eles. Tem uma reunião de equipe, levanta os dados e informações e mostra na reunião. Olha o colaborador tal, olha aquele elogio que o cliente deu. Comemorem as conquistas com os demais, porque isso aí é incentivo para os outros. Cada um vai olhando isso e vai querer. Quando eu trabalhava na área de atendimento de front, a gente fazia isso. Um momento, 5, 10 minutos de café, que o colaborador, a gente tinha o destaque, lembra do MEC, que tinha o destaque do mês ali, Sim. que hoje A não gente tem tem, né? mais, né? E as pessoas adoram, isso aí é algo assim que não precisa ser uma promoção, um salário maior, é algo que faz uma diferença até para fidelizar o seu colaborador em trabalhar na sua empresa. E volto a falar em destaque, lá a gente tem sobre metas batidas, tem o sino que a gente bate. O colaborador bateu o sino, indiferente do dia, do mês, ele vai lá, bateu o sino, a galera, todo mundo aplaude. A gente tem 2 quadrinhos abaixo do sino, que é o melhor do mês, né, com o melhor desempenho, tá? E aí a gente ranqueia em primeiro, segundo e terceiro, os melhores. E no quadrinho ao lado, o destaque do mês. O destaque do mês ele não é somente em resultados, né? A gente trabalha muito a cultura organizacional de equipe. O destaque do mês ele é votado por todos os colaboradores. Quem é o colega que se destacou mais? O que o colega fez? Por que ele merece teu voto? Isso todo mundo faz pensar em quem votar. Eles ajudam uns aos outros. Ajudam uns aos outros. Então, Sim, eles se adorei. votam entre eles, daí vai lá o destaque do mês. Às vezes tem destaque do mês que nem esperava ter sido votado. Ah, eu quero ir lá conhecer, adorei isso aí. Douglas, o que tu acha que em Porto Alegre, o que um principal erro que os empreendedores de Porto Alegre, região metropolitana, cometem que impede do negócio escalar? O principal deles é não se atualizar, não acompanhar o mercado. Eu tenho um exemplo para mim, que foi isso é uma visão minha, né? Não sei se todo mundo vai concordar. Mas, principalmente em bairros, né? Se mora num bairro ali, tu tem um mercadinho que era do seu João. O mercadinho do seu João botou lá, tem um caixa registrador lá do antigo ainda. E aí, passando-se o tempo, passando-se os anos, ele continua com aquele caixa antigo. Para atendimento, só ele, não expandiu, não aumentou, não cresceu. Mas aí teve o seu Alberto, que na outra quadra lá, ele montou uma baita, uma estrutura, tem 3 caixas, tem um bom açougue que atende mais rápido. Né? E o seu João, ele se manteve naquela cultura que ele iniciou e foi levando. Só que ele não buscou se atualizar. E muitas vezes isso não é culpa só do seu João. Isso é culpa da geração dele que não acompanhou também. Verdade.
tá? Porque tem marcas que se mantêm no mercado. Por quê? O filho assumiu, o neto está tocando, e essa geração nova que vem, ela já vem com atualização de fábrica, digamos assim, né? Ele já vem acompanhando o mercado. E aí, infelizmente, tu vai passar um tempo, tu vai olhar o mercadinho do seu João, ele vai estar de portas fechadas, ele vai fechar, ele não vai conseguir se manter. Sim, não acompanhou a tendência, né? Não qualifica o time da maneira correta, acha que colaborador ele tem que vir pronto, sabendo tudo, não é assim que funciona. Tem que treinar. Tu tem que qualificar teu time, tu tem que treinar eles. Quando tu fala assim, tipo, a pessoa às vezes contrata uma pessoa, lá a gente tem a Forte RH que faz todo o processo de recrutamento e seleção, né? E tu contrata um cara que é sênior, né? Ele é sênior, mas ele é sênior e ele veio de uma cultura, de uma empresa, de uma cultura diferente. Mas é do mesmo segmento, mas o público-alvo é diferente, né? Tem os processos internos diferentes. Então, todo esse processo de capacitação da pessoa que está chegando nova é importantíssimo, porque se ele não conhece a cultura, não conhece os processos, não conhece os clientes, não conhece as particularidades dos clientes, está falando de personalização, ele não conhece. Então tem todo um processo de capacitação desse profissional que às vezes a pessoa, não, eu tive que demitir porque ele não foi bem, não performou bem. Tá, mas teve uma capacitação interna para ele chegar aqui na empresa, conhecer os processos, não, ele chegou, como ele é sênior, tem que começar a trabalhar já e dando resultado no dia seguinte, eu estou pagando bem. Daí não tem ninguém para acompanhar. E as empresas estão passando por isso, tá? E eu ia dizer uma outra, complementando sobre a qualificação profissional da empresa, muitas vezes em contratação do mercado de trabalho, tá? O que acontece? Tem muita oferta, muita demanda e falta de mão de obra qualificada. Então, uma dica que eu dou, que eu comecei a implementar isso desde 2024 e vem dando muito certo, tá? Nós estamos capacitando os nossos colaboradores internos para subir cargos maiores. Em vez de contratar externamente, a gente qualifica e prepara o nosso colaborador orgânico, porque ele já conhece, já está inserido na empresa, ele conhece a nossa cultura organizacional. Então é muito mais fácil tu qualificar o teu colaborador interno do que tu trazer uma pessoa muitas vezes de fora. E aí valoriza fideliza o time. E aí a mesma coisa que a gente faz isso é com o cliente, tá? Não adianta a gente criar um monte de coisa para o cliente novo. E esquecer do antigo. Eu tenho o EX, que é a experiência do colaborador, e o CX, que é a experiência do cliente, né? Então a gente tem que acompanhar essas duas coisas, porque reter talento é um diferencial. Tem muitas empresas que estão contratando pessoas o currículo maravilhoso, aí chega a pessoa na empresa, o diretor da empresa, a equipe está toda ocupada e ninguém mais dá atenção para aquela pessoa e acha que ela vai andar sozinha. E aí acontece, o colaborador não ficou, gastei um tempo, fiz contratação, investi um monte de coisa, não dei atenção para aquela pessoa. Então não adianta, que nem cliente, não adianta tu ter um monte e depois não dar atenção para ele. Tem que separar um horário na agenda, e a agenda de líder é isso, né? Não adianta a agenda de líder não ter horário para pessoas, né? Tem que ter horário para pessoas. E muito cuidado, né, na questão, se tu for trazer um benefício para impactar um cliente novo, tu tem que pensar no que tu já tem. Ele é ciumento, ele vai ficar com ciúmes, pode ter certeza. Não, oferece desconto e brindes para os novos e para os velhos dos atuais não entrega nada, né? A primeira coisa que tu escuta na minha época não era assim. Para mim, ninguém fez isso. E aí o outro lá, o concorrente, está aproveitando tudo isso. Juliana, um outro que a gente falou um pouquinho, sobre colaboração em relação à comunicação, né? Mas e como transformar um cliente como vendedor da marca? Que esse quando primeiro tem que transformar a tua equipe interna, né? A tua equipe comercial, mas também toda a equipe interna como vendedor da marca. E quando tu consegue transformar o cliente como vendedor da marca? E aí o que a gente falou, valorizar ele. A gente valorizando o nosso cliente. Eu sempre falo, né? Qual é o teu primeiro cliente? Tem pessoas que não sabem, mas o primeiro cliente que entrou na empresa, ele tem que saber disso. Porque foi ele que começou o teu negócio. Então tem pessoas que esquecem. Em setembro foi criado o Dia do Cliente, que é dia 15 de setembro, e foi criado aqui no Rio Grande do Sul. E muitas pessoas comemoram, às vezes, o Dia do Consumidor, que é em março, mas não comemoram o Dia do Cliente. Começaram a depois fazer campanhas de vendas, assim, vão vender em setembro, que não tem muita coisa antes da Black.
Mas e como é que a gente valoriza quem é nosso cliente? Eu tenho 15 clientes fiéis que pagam. Será que eu não posso olhar a data de aniversário dele e ligar? O CEO da empresa, o diretor, o gerente de RH. Porque assim, quem fala com o cliente não é só a área de atendimento ao cliente, é quem cuida da fatura, é quem cuida do onboard, do bem-vindo do cliente, é quem faz renovação do contrato, é o jurídico. Todas as pessoas têm que cuidar do cliente. E é aí que eles vão começar a olhar que vocês, donos das empresas, têm uma paixão por eles. Porque está valorizando o teu cliente. Eu vou te dizer para vocês, eu tenho empresas que eu sou fiel, que eu atravesso às vezes a cidade, mas eu não faço no meu... Eu saí na época que eu trabalhava no Bonfim, eu fazia várias coisas na área do Bonfim. Aí eu moro na Zona Sul. Eu não trabalho mais na área do Bonfim, eu trabalho em várias áreas, né? Porque agora eu vou em várias empresas. Mas eu volto no Bonfim só pelo estilo que as pessoas me tratam. Lembram de mim, Ju, tá na época tal. Lembrei de personalização. Essa questão o amor tem que ter reciprocidade, né? Tipo, tu quer que o cliente te ame, mas tu tá amando teu É cliente. que nem o marido e a mulher, né? Tem que ter reciprocidade, né? Tu quer que o outro te fale, te vê na tua marca, mas também tu não se preocupa com ele, né? E aí... Bom, estamos indo para os nossos minutos finais. Então, eu queria que um minuto para cada um. Vou dar um recado final, né, para quem está nos assistindo, uma dica, um ponto, né, que de repente vocês querem dar para a nossa audiência. Pode começar contigo, Juliana. Eu quero que vocês reflitam no ano de 2026, é um ano. Como os demais, a gente precisa falar assim, mudei um ano e aí estou mudando todos zero. Não, continuem seus projetos. E que vocês anotaram, coloquem em prática. Treine cada vez mais as suas equipes, os seus times, olhem para isso. Capacitação, leitura, relacionamento é muito importante. Hoje o que a gente está fazendo aqui é se relacionar, levar conteúdo para vocês de forma espontânea. A gente está no físico, mas está no digital. Então aproveitem, a gente tem muitas oportunidades, mas o que a gente está fazendo com isso? Utilizem essas oportunidades de conteúdo, de informações e cada vez mais multipliquem para suas equipes. Perfeito, exatamente. Uma dica principal que eu dou para você que quer empreender ou iniciar ou já está empreendendo e quer manter, melhorar, escalar o seu negócio, a primeira delas, que não vai ter custo algum, é você conseguir novas parcerias, investir no seu colaborador, reter o seu talento, tá? Que é muito mais fácil, um investimento mais assertivo, tu qualificar melhor o teu colaborador do que tu ficar contratando até você conseguir acertar em alguém qualificado para o teu trabalho, tá? Não deixe de se qualificar, de se estudar, principalmente. A faculdade hoje ela está muito mais acessível, tá? Existe formas de eu não estou trabalhando, como que eu vou pagar uma faculdade? Por exemplo, nós temos programas onde você consegue já se inserir na instituição e você começa a pagar a tua primeira mensalidade depois que você já estiver trabalhando. Isso como? Com os parceiros. Tenho parceiros que me entregam isso. Ó, o cara iniciou a faculdade lá, a primeira mensalidade dele ele vai pagar daqui a 2 meses. Por quê? Porque daí dá tempo dele trabalhar e receber o primeiro salário dele. Então não há mais desculpa hoje em dia para você se qualificar, tanto o teu time de colaboradores, quanto você mesmo aí que está buscando a primeira oportunidade de trabalho na vida. Então, queria agradecer, Juliana, Douglas, pelas excelentes insights aqui, compartilhamento de experiências de vocês, dicas importantes. Queria agradecer a nossa equipe técnica aqui, o Marcelo, o Júnior, Justen, Maiara, toda a equipe, Juliano também, que participa da equipe técnica aqui, e também a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau.